queridos irmãos e irmãs, que alegria nós estarmos juntos no nosso programa Bíblia para a Igreja. Eu tenho tido o privilégio de caminhar junto com você e tomar a sua mão para que entremos no texto das Escrituras e vejamos irmãos e irmãs que tiveram encontros pessoais com o Senhor Jesus, para que, ao olhar para estes encontros, nós também, guiados pelo Espírito Santo, que nos fala na palavra, tenhamos um encontro vivo e pessoal com Cristo Jesus. Nós motivamos você que, enquanto ouve a mensagem, que você leia o texto. O nosso tempo é bem objetivo, nós não podemos esgotar tudo que o texto fala. Então, depois que você ouvir a mensagem, separe um tempo para meditar na palavra e peça ao Senhor que continue falando com você para abençoar a sua vida. Hoje nós vamos ler Lucas, capítulo 5, a partir do versículo de número 1, quando o Senhor Jesus se encontra com Simão Pedro. Assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu me lembro de um episódio da época da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha bombardeava a cidade de Londres. O primeiro-ministro Winston Churchill foi convidado a uma escola em que ele mesmo havia estudado para fazer um discurso para animar os alunos naqueles dias de guerra. E ele não tinha tempo para ir. E ele disse que não iria, mas insistiram com ele para que fosse. Então ele entrou naquele colégio e rapidamente repetiu 15 vezes a seguinte expressão: Nunca, 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 nunca se dê por vencido. A multidão se colocou de pé e aplaudiu Winston Churchill, que saiu pelo corredor para continuar trabalhando. Ah, queridos amigos e irmãos, nós nos desanimamos muitas vezes diante das dificuldades da vida. Mas o Senhor Jesus nos ensina na sua palavra que nós não devemos temer. O mandamento que mais aparece nas Escrituras é não temas. E a palavra de Deus nos ensina que uma das características daqueles que servem a Jesus é que nós somos um povo perseverante. Nós recebemos a bênção da perseverança dos santos e vamos ser preservados e vamos continuar crescendo perseverantemente até o dia final para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. No nosso texto nós encontramos o nosso Senhor Jesus Cristo pregando para as multidões. E agora então são tantas pessoas que ele está já se aproximando do mar da Galileia. E a palavra de Deus nos conta que havia ali 2 barcos. Aqueles homens tentaram pescar a noite inteira. Pedro e André são sócios de Tiago e João, filhos de Zebedeu. E eu não sei se você sabe, mas o horário no qual os pescadores trabalhavam no mar da Galileia era à noite. Então naquela noite eles saíram com grande expectativa para buscar o sustento de sua família. Mas eles jogaram a rede de um lado e nada alcançaram. Lançaram do outro
e tampouco alcançaram algum peixe. E eles então percorreram todo aquele mar da Galileia e não conseguiram pescar nada. Estavam ali lavando as suas redes. Jesus então pede a Simão seu barco para poder pregar do barco. E Simão o afasta um pouco da praia e o Senhor Jesus, assentado no barco, prega para a multidão, aproveitando-se do som do vento para alcançar a todos aqueles que o escutam. Pedro ouve a mensagem, talvez com o rosto um tanto quanto desanimado, porque aquele dia eles não tinham peixe algum e a situação econômica da família se veria complicada naquele dia. Depois que o Senhor Jesus termina de pescar, ele disse a Pedro: faze-te ao largo e lança a rede para pescar. Pedro diz ao Senhor Jesus: mestre, nós tentamos pescar a noite inteira. Veja bem que Pedro chama o Senhor Jesus de mestre, rabi. Ele ainda não reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele o reconhece como um pregador, como um pastor, como um mestre humano. Mas é impossível resistir a Cristo Jesus. Ele quase que disse para o Senhor: Senhor, o Senhor entende de Bíblia, eu entendo de peixe, eu tentei pescar a noite inteira, não peguei nada. Mas quando Jesus olha para ele, ele diz: tudo bem, porque o olhar de Jesus é irresistível. Ele diz: sob as suas palavras eu lançarei a rede. E a palavra de Deus nos conta que quando eles lançaram a rede se estressou e os funcionários de Pedro tentavam puxar a rede e o barco se encheu de peixe, e eles chamaram outro barco e os dois barcos ficaram lotados de peixe a ponto de irem a pique, porque Pedro ouviu o Senhor Jesus e não deixou de perseverar. Ele experimentou esse grande milagre, mas esse não é o maior milagre do texto. Nós veremos qual é daqui a pouco. Mas ao olhar para essa expressão de Jesus, como uma ideia até secundária do texto, lança a rede, faze-te ao largo. Pedro, tenta de novo. Pedro, trata outra vez. Eu quero pensar com você no tema: nunca deixe de perseverar. Ao olharmos para o texto, nós vemos o seguinte: nunca deixe de perseverar, ainda que você tenha feito tudo o que é possível. Pedro disse para Jesus: mestre, nós trabalhamos a noite inteira. Pedro foi até o limite da sua possibilidade. Mas quando a nossa capacidade, a nossa possibilidade acaba, nós temos que nos lembrar o que diz Lucas 18, 27, que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Até esse momento, Pedro reconhece Jesus como mero mestre humano, mas impactado por sua autoridade, ele obedece. Com Cristo Jesus, nós aprendemos aqui que nós nunca devemos deixar de perseverar, ainda que nós tenhamos feito tudo aquilo que é possível para nós. Porque quando acaba o que é possível para nós, então nós vemos o impossível de Deus acontecer. E o mandato de Jesus continua: nunca deixe de perseverar e você poderá viver milagres. Pedro obedece, ele lança a rede. Imagina ele lançando a rede e de repente então os seus homens lançando a rede se estressa e o barco começa a girar e eles chamam outros e de repente dois barcos puxando a rede a ponto de quase irem a pique. Que grande milagre eles viram neste encontro, a pesca milagrosa. Mas fique atento comigo, esse não é o maior milagre do texto. O maior milagre do texto acontece depois da pescaria. Pedro está do lado de Jesus, vendo aqueles que trabalham para ele. E Pedro, quando vê o milagre, ele cai ao lado de Jesus e agora ele já não chama Jesus de mestre, ele chama Jesus de Senhor, que é o termo grego para soberano, para reconhecer que Jesus é a maior autoridade do universo. Ele diz para Jesus: Senhor, retira-te de mim porque sou pecador. Pedro reconhece que Jesus é o Messias e reconhece que é pecador. O maior milagre do texto é a conversão de Pedro. Quando Pedro se encontra com Jesus, ele ouve um mandato para não deixar de perseverar e ele experimenta milagres. O milagre da pesca milagrosa, sim, mas o maior milagre foi a ação soberana do Senhor Jesus na sua vida, abrindo os seus olhos para que ele visse que Jesus não é meramente um mestre humano, mas é o Filho de Deus que veio a este mundo para nos salvar, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso Senhor, que tem poder sobre céus, terra e mar, e que tem o poder de ressuscitar a nossa alma, mudar o nosso coração e nos dar a bênção de ter um relacionamento vivo e pessoal com Ele. Nunca deixe de perseverar.
e você poderá viver milagres. E o maior milagre que um homem pode experimentar em sua vida é fruto da ação soberana de Deus. É a ressurreição na alma, é a regeneração, é a bênção de ter uma nova natureza e nascer de novo. E você percebe quem nasceu de novo, porque essa pessoa se arrepende dos seus pecados e reconhece quem Jesus Cristo é, o seu único Senhor, o Filho de Deus, e assim crê nele e recebe a salvação. Mas é como se nós ouvíssemos o Senhor Jesus dizer: faze-te ao largo, Pedro, tenta de novo, trata outra vez. Nunca, nunca, nunca deixe de perseverar. Nunca deixe de perseverar, ainda que você tenha feito tudo o que é possível. Nunca deixe de perseverar e você poderá viver milagres. Mas ao olharmos para o texto, nunca deixe de perseverar e a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca deixe de perseverar e a sua vida nunca mais será a mesma. Depois que eles fazem a pesca milagrosa, o texto nos diz no versículo de número 9, que à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Pedro, André, Tiago, João, todo mundo. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. É impressionante que no início do texto, nós encontramos os discípulos tristes, porque não conseguiram pescar peixes. Agora, eles pescaram centenas de peixes e simplesmente eles não estão nem aí para os peixes. Eles deixam os peixes no barco para seguir o Senhor Jesus. O Senhor diz a Pedro e também a eles: não tenha mais, doravante vocês serão pescadores de homens. É importante que você perceba que quando alguém tem um encontro vivo e pessoal com Cristo Jesus, a sua vida vai ser totalmente transformada. A prioridade daqueles homens eram os peixes, mas agora a prioridade deles vai ser seguir Jesus e dedicar a sua vida para ganhar almas, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Você sabe da caminhada de Pedro, de 3 anos com Jesus, cheia de altos e baixos por causa de sua própria volubilidade. Mas nós vemos o Senhor, depois da ressurreição, restaurar a comunhão de Pedro com ele. E 50 dias depois da ressurreição do Senhor Jesus, quando o Espírito Santo cai sobre a igreja, Pedro prega um sermão e 3.000 pessoas são convertidas a Cristo Jesus. Em outra ocasião, prega outro sermão e mais 2.000 pessoas vêm a Cristo Jesus. A vida daqueles homens foi mudada. Talvez você está pensando em buscar somente riqueza nesse mundo. Talvez você é alguém que é um epicureu dos dias de hoje, acha que você precisa curtir a vida doidado o tempo todo. Talvez você não acha que exista vida ou morte após a morte. Mas hoje o Senhor Jesus veio aqui no Bíblia para a igreja se encontrar com você. E Ele revela a você que Ele é o seu Deus, que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. E Ele está dizendo a você que o siga com fidelidade e obedeça a sua palavra. Mas talvez você me diga: pastor, tem sido muito difícil. Nunca deixe de perseverar, ainda que você tenha feito tudo o que é possível. Porque o que é impossível para você é possível para o Senhor Jesus. Nunca deixe de perseverar e você poderá viver milagres. O maior deles é o milagre da conversão, que você experimenta por uma obra soberana do Espírito Santo. Mas depois de convertido, você continua a ver o agir do Senhor na sua vida. Nunca deixe de perseverar e sua vida nunca mais será a mesma. Você vai parar de viver para você, vai viver para Deus e vai ver o Senhor agindo graciosamente na sua vida, para que através da transformação que você recebeu, pessoas sejam impactadas, abençoadas e transformadas com o Evangelho do Senhor Jesus. Fique firme, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Persevere na caminhada com Jesus e a sua vida vai ser uma bênção. Que Deus te abençoe. Nunca, nunca, nunca deixe de perseverar.